Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e vamos falar tudo da nossa vitória épica de 5-0, goleada histórica, maravilhosa, incrível, surreal, sensacional, uma noite alvinegra para entrar nos anais da história do futebol brasileiro, da história do futebol alvinegro, galera! Nem o mais otimista botafoguense, eu acho, né, poderia imaginar uma vitória dessas. Estávamos, inclusive, ontem, né, pregando os pés no chão, já que o Galo venceu por 3-0 e falamos o seguinte aqui, né, acho que também era um pensamento de praticamente todo botafoguense, não vamos ficar nos comparando ao Atlético Mineiro, 1-0 tá ótimo, 2-0 maravilhoso, nos melhores sonhos, quem sabe igualar o Galo, 3, mas 5-0 realmente foi sensacional e poderia ter sido mais, hein? Botafogo ali no final poderia até ter chegado ao 6º gol, mas enfim, tá incrível. Eu tô aqui sem palavras, mas tentarei encontrar palavras para descrever o que foi essa emoção e o que está sendo, na verdade, porque foi difícil dormir, fui dormir tarde, acordei agora, né, ainda me beliscando se foi um sonho ou se foi realidade. Felizmente para todos nós foi realidade, 5-0. Estamos ali com um pé e meio na final da Libertadores, né? Não dá para ser diferente. Pessoal, começar falando do começo, né? Eu gravei até um Reels ontem no Instagram, se você não me segue no Instagram, @canal Botafogo Digital, antes da partida, falando que eu não estava em condições psicológicas, né? Ansioso pelo jogo, para gravar uma live, né? Eu queria fazer uma live pré-jogo, mas estava muito ansioso, né? Aí já tomei uma cervejinha para tentar tranquilizar e querendo que chegasse logo 9h30, o jogo ainda por cima atrasou, né? O início do jogo foi às 9h45 por conta ali de toda a logística do próprio Peñarol, enfim, né? A gente sabe que o entorno do estádio Newton Santos às vezes é complicado nessas partidas com grande público, né? Como foi ontem. Então ainda tivemos mais 15 minutos de espera até a bola rolar. Claro que valeu muito a pena. Mas eu queria voltar no início do dia, tá? Ali em torno do meio-dia, teve aquela confusão no Recreio dos Bandeirantes, né? Inclusive, passei pelo Recreio mais ou menos em torno de 12h30, e já tinha recebido o alerta ali no celular. Minha namorada mandou mensagem: toma cuidado, por onde você vai passar no Recreio, tá tendo confusão. E mandou um videozinho, né, que já estava passando ali na televisão, de toda a confusão, a arruaça, né, baderna desses verdadeiros criminosos torcedores aí, vestidos, né, de torcedores de íntias do Peñarol, né? Os caras gostam de fazer uma bagunça e ontem o que me chamou a atenção foi a demora, né, da polícia, ou mesmo a falta de ter uma polícia escoltando ali os ônibus, né, da torcida uruguaia, né? Claro que foram cerca de 4.000 torcedores, é difícil ter controle, mas existe um histórico da torcida do Peñarol, né? De baderna, uma até recente, né? Contra o nosso rival Flamengo, teve um princípio de confusão na Zona Sul, dessa vez não, na Zona Oeste, onde eles ficaram concentrados. Chegou a se falar que a torcida do Peñarol poderia ficar concentrada ali onde foi o Rock in Rio, né, perto do Parque Olímpico, ou eu imagino que o antigo Rock in Rio, né, porque senão os caras iam quebrar também, né. Infelizmente eles não conseguem se comportar, e quando eu falo eles, obviamente que eu não estou generalizando. Existe torcedores do Peñarol boa praça, educados? Com certeza devem existir, mas acabam pagando aí por esses ontem 200 e poucos, né, que causaram arruaça no Recreio. Então a polícia demorou muito a chegar, quebraram um quiosque de gente que não tinha nada a ver, né, tacaram pedras, paus, usaram barracas de praia para tentar atacar banhistas locais. Parece que tudo começou com um furto de um celular num quiosque, queimaram motos, né? Gente, é aquela galera que já vem na intenção de causar arruaça, né? Então qualquer coisinha, né? Se disser que ali bateu um vento diferente na praia, já é motivo
para eles iniciarem essa bagunça. E é uma coisa tão já, sabida, parece que só as autoridades do Rio que não sabiam que tinham que ficar ali, né? Que nem criança que você tem que ficar do lado vigiando, né? É tipo isso. E aí teve direito a Varela do Flamengo envolvido ali, indo, passando lá para falar com os amigos dele. Teve direito a tudo. Felizmente, quando a polícia chega, controlou a situação, né? Para não ter desdobramentos piores. E foi todo mundo, né, para a cidade da polícia ali ser fichado, enfim. Ainda assim, teve confusão também no Newton Santos, pouca, né, mas teve na saída do jogo, os caras revoltados, querendo vazar, e tiveram que ficar ali esperando, obviamente, toda a torcida do Botafogo, né, evacuar, sair ali, dissipar, né, evacuar do estádio. E algumas cadeiras quebradas, deu para ver algumas imagens ali da câmera exclusiva da Globo, né, dos policiais ali tentando controlar essa ira. Até no Corcovado, vocês acreditam que teve um casal de torcedores do Pearol que fez confusão e foi detido também ontem no Cristo, né? Foram passear e também causar, né, bagunça, e esses caras têm que entender de uma vez por todas que isso é o tipo do comportamento que não será tolerado, né? Infelizmente, às vezes, as autoridades também, por omissão, acabam colaborando, né? Então foi um episódio muito triste. Acho que todo botafoguense ali ficou ainda mais tenso, né, pela situação em relação ao jogo, né? E a vontade que dava era de dar um tapa na cara desses sujeitos. Eu sou contra a violência, mas o nosso tapa de mão aberta de 5 gols foi dado dentro de campo, que era o que a gente tinha que fazer, né? Inclusive nesse Rios que eu gravei, eu falei exatamente isso. O Botafogo vai ganhar deles na torcida, fora de campo, né? Torcendo em paz e também, obviamente, dentro de campo, dentro das 4 linhas. Pessoal, eu vi agora de manhã, né? A empolgação tá liberada, né? Até uma camiseta já foi confeccionada ali, achei maneira. Para lembrar os gols dessa goleada histórica, né? Então, assim, Savarino 51, com aquela contagem de gols, né? A lá europeia, enfim. 51, que seria o primeiro gol aos 6 minutos do segundo tempo. Barbosa 55, Savarino de novo aos 59, Luiz Henrique 73 e fechando o pacotão de gols. Teve gol para todo mundo. Igor Jesus aos 79. Então isso aí, se a minha conta aqui nesse momento de cabeça não está errada, dos 6 aos 34 minutos do segundo tempo, os gols do Botafogo, numa das melhores atuações que eu já vi na minha vida do Alvinegro, né? A gente pode estender isso até de equipes brasileiras numa Libertadores, né? Uma vitória realmente para lavar a alma. Vamos lá. Muitos memes, muitas gozações. Eu ontem até também na empolgação publiquei uma foto do Damian Soares, eu vi outros canais também publicando, né? O Damian Soares que ainda, nos stories dele, ainda publicou uma imagem, né, da escalação do Pearol e botou aquele bracinho forte, assim, quer dizer, enfim. Como disse um amigo meu lá no Instagram, né? Falou, Carlos, esquece esse cidadão, então vou esquecer Damian Soares, mas ontem foi uma boa vingança. Cachorrada tá atenta. Maia, chega aqui. Cachorrada tá que tá hoje. Galera, o jornalista, o Felipe Diniz, do Sport TV, ele sugeriu que o Botafogo coloque reservas no jogo da volta, né? Eu acho que isso é relativo, né? É relativo, porque a gente tem que levar com seriedade essa partida, né? Por mais que o confronto esteja ali 99,9% definido, né? Ele sugeriu que o Botafogo coloque um time reserva, até porque temos um jogo agora importante com o Bragantino no sábado, né? Talvez até o Arthur Jorge, por conta do resultado de ontem, coloque mais alguns jogadores que de repente ele não pensava em botar nesse jogo de sábado, né? E de fato poupe, né? Eu não botaria reservas, nem time alternativo, mas
de repente pouparia alguns jogadores do jogo da volta, preocupado com a questão dos cartões amarelos. Então, quando começou o jogo ontem, o John já tinha amarelo e o Barbosa, grande Barbosa, sem trocadilhos, também tinha amarelo, e tomaram cartão ontem o Gregory, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Então, esses 5 jogadores estão pendurados, né? E caso tomem amarelo no jogo de Montevidéu, estariam fora da finalíssima. Então, realmente não dá para dar mole, né? Não dá para dar mole, jogadores aí fundamentais para o Botafogo. Então, certamente vai ser um debate nos próximos dias se o Arthur Jorge pode ir para Montevidéu, né? Com o Gatito Fernandes, que vai estar de volta, né? Com o Adrielson, de repente, no lugar do Barbosa, de repente o Alan no meio, o Tiquinho Soares na frente, enfim, Matheus Martins no lugar do Luiz Henrique. Acho que é algo a ser cogitado, ou então que os jogadores entrem, né? Esses que têm amarelo, com muito cuidado, né? E depois sejam substituídos ao longo do jogo, né? Falei do Luiz Henrique, né? No final da partida também teve um repórter, não sei de qual mídia, que aproveitar aqui que eu tô com o Luiz Henrique e tal, para perguntar sobre essa questão da Espanha, né? Do Betis, da questão das apostas, e aí perguntou do 40 mil, e o Luiz Henrique respondeu com muita tranquilidade: querem apagar meu brilho, mas não vão conseguir, disse que esse dinheiro não tem nada a ver com apostas. E aí foi bom que imediatamente uma repórter veio e falou do troféu, né, que ele ganhou de melhor em campo pela Conmebol, né? E aí ele, tranquilamente, o nosso Pantera falou: vou ter que aumentar ali a prateleira em casa, tal, mais um troféu. Então o Luiz Henrique aí muito tranquilo, apesar desses órgãos aí, especialmente o UOL e a Folha de São Paulo, ficarem batendo nessa tecla, mas dessa vez tiveram que se dobrar, né? A grande vitória do Botafogo. Aí, imprensa de modo geral, né? Não só brasileira como do exterior, enaltecendo um nocaute, né? O Botafogo tinha sido comparado ao Mike Tyson, então foi um verdadeiro nocaute que o Botafogo aplicou ao Penharol. O Penharol, curiosamente, o Penharol tinha feito uma postagem logo após o jogo, né? Aquelas postagens normais de Instagram, de Twitter, e com o escudo dele, né? Eles têm um escudeto na camisa, fazendo menção aos 5 títulos de Libertadores, né? Nesse escudo, então, tem o número 5 grande, e trazendo o resultado da partida. E aí eles perceberam que foi uma certa gafe, né? Poderia virar ali uma gozação, e mudaram a publicação e botaram só o escudo do Penharol, né? Trocaram para justamente não associar ali o próprio número 5, né? Da goleada. Gente, por tudo que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, essa arruaça bizarra, né? Promovida por, sei lá, 200 torcedores do Penharol, eu acho que foi muito merecida aí eles terem tomado essa surra, que foi uma surra em campo, né? Como tinha que ser, né? O Alex Telles, né? E aí pra galera que ficou cornetando o Alex Telles, que inclusive era dúvida, né? A gente não sabia se o Arthur Jorge ia escalar o Cuiabano, o Alex Telles. Ele acabou optando pelo o time que vinha atuando. O Alex Telles falou depois do jogo: só fizemos 5 porque respeitamos o adversário e não tiramos o pé do acelerador. Exatamente isso. O Botafogo fez o primeiro, buscou o segundo, buscou o terceiro, buscou o quarto, foi atrás do quinto e ainda tentou o sexto, né? Então o Botafogo realmente é muito consciente no segundo tempo. Primeiro tempo irritou a gente, porque além da cera do Penharol, né, teve ali a complacência do árbitro, né, o senhor Andrés Rojas, da Colômbia, que parecia que estava ali 12º jogador do Penharol, né, conversando muito, paralisando o jogo a toda hora, né, parecia que havia um complô ali contra o Botafogo. Felizmente o Botafogo voltou de uma maneira tão assertiva, tão impactante, né, a atuação do Botafogo no segundo tempo, que não deu margens, né? Depois que saiu o primeiro gol, foi o famoso abriu a porteira, né, para os demais gols. O Penharol foi ficando perdidinho em campo, né? O Penharol tinha até surpreendido no início do jogo, né?
Eu acho que a tática, isso foi até falado pelo Luiz Roberto na transmissão da Globo, a tática do Diego Aguirre foi justamente surpreender o Botafogo, atacar o Botafogo, e até teve um certo sucesso no início do primeiro tempo, né? Porque sabia que o Botafogo viria com tudo, né? E aí essa tática funcionou nos primeiros 45 minutos, que na verdade foram 18 minutos de bola rolando, né? Segundo dados estatísticos, ou seja, nada. Então foi fácil segurar o Botafogo. No segundo tempo não deu para eles, e como eu disse, especialmente depois do primeiro gol do Savarino, né? O Savarino é aquele cara pouco falado, né? Tão importante nesse time do Botafogo. Acho que uma grande atuação do time inteiro do Botafogo, Alex Telles, Vitinho, que vinham sendo criticados, né? Mas o destaque, eu destacaria aí 3 jogadores, né? O Savarino, o Luiz Henrique e o Alexander Barbosa na defesa, né? Acho que foram aí os pilares principais aí de uma grande atuação do Fogão, né? Pessoal, e o mais incrível da gente ficar pensando aqui, relembrando, é que eu falei aqui ontem, né? Não estou comentando pós-resultado. Talvez fosse, né, a principal partida, o principal jogo do Botafogo da nossa história, né? Por mais que a gente saiba que o Botafogo tenha glórias aí do passado, década de 60, bicampeonato, 61, 62, 67, 68, nosso título histórico de 89, gol do Maurício, bicampeonato em 90, Comebol 93 em cima do Penharol, bicampeão brasileiro em 95, enfim, 97, 2006, 2010, enfim, todos esses títulos, enfim, a partida de ontem, por ser o primeiro jogo que poderíamos credenciar a final da Libertadores, de fato, né, poderia ser considerado, né, o jogo mais importante da nossa história. Eu vi que os jogadores entraram ali muito focados, eu gostei de ver o semblante dos jogadores antes da partida, né, muito focados, muito centrados, mas o primeiro tempo foi aquele primeiro tempo que a gente sabe frustrou até um pouco o torcedor e certamente os jogadores, mas o mais importante é que o Botafogo não desanimou, né? Certamente a conversa com o Arthur Jorge no intervalo foi muito boa, né? Não há dúvidas, mas o importante é a mentalidade desse grupo, né? Diante das dificuldades, aquele primeiro tempo amarrado, né? Aquele primeiro tempo que o juiz ainda conseguiu terminar a partida com o Botafogo no ataque, né? Com todos os elementos em que aquela nuvenzinha negra que insiste em ficar na cabeça de alguns torcedores do Botafogo, né, principalmente do passado, não estou falando da nova geração, ficava pensando, pô, os caras do Penharol vão conseguir amarrar aqui um empate, fazer igual o Criciúma fez e essa vaga vai embora, né? E não é isso. O novo Botafogo é o que a gente viu aí no segundo tempo, né? Para quem dizia que o Botafogo cansava no segundo tempo, realmente o Botafogo teve uma atuação histórica, brilhante, inesquecível, né, nesses 34 minutos aí, especialmente, em que fez os 5 gols. Para o meia uruguaio Gaston Ramírez, a culpa é do gramado. Vamos ver lá no jogo da volta. Tomara que a gente ganhe esse segundo jogo para não ter nem desculpas, né? Para ele não ver, ele disse, não vejo nada de positivo neste campo. Não é um campo para ser jogado futebol, né? Disse o Gaston Ramírez. Deixar esses caras para lá. Foi muito legal ver o Alexander Barbosa sendo entrevistado no final da partida e nitidamente emocionado, né, indo às lágrimas, né, o gigante, cara de mal, né, Barbosa ali oferecendo não só o seu primeiro gol com a camisa alvinegra, mas a vitória às pessoas que já se foram, né, e aí foi uma situação, claro, nítida, a questão de que ele perdeu recentemente a avó dele, né? Então, emocionado Barbosa, né? Enfim, muito legal ver o que esse grupo é capaz de fazer, o que esse grupo tem de resiliência e que a gente tem certeza que vai lutar realmente até o final, seja no Brasileirão, seja na Libertadores. Arthur Jorge, como tem que ser, né? Deu ali um freio, né,
né, toda essa emoção, não emoção, né, mas esse otimismo do Botafogo em relação à final do dia 30 de novembro, né, falou, ótimo resultado, vantagem confortável, mas não é bom senso pensar que está resolvido, e esse tem que ser o pensamento, especialmente, de um líder, né, de quem comanda esse grupo. O Botafogo tem que ir lá a Montevidéu e confirmar essa classificação. Não dá margem para nada, né? O que resta ao Peñarol? É ter uma vitória ali para eles se vencerem o Botafogo por 6-0, já vale para dar uma limpada na imagem, né? E vamos também, diga-se de passagem, elogiar o que tem que ser elogiado. A torcida do Peñarol, ao final do jogo, ficou ali aplaudindo os seus jogadores, fazendo uma festa também. Então, isso sim é uma torcida que merece elogio por esse aspecto, né? Todos os outros que a gente já citou é completamente lamentável e condenável, mas fez uma festa bonita. Então o Peñarol, sinceramente, acho que nem eles acreditam mais na classificação, mas vão tentar vencer o Botafogo para pelo menos, né, sair de cabeça erguida dessa Libertadores. E o Botafogo tem que fazer um bom jogo lá em Montevidéu. Situação muito parecida com a do Galo diante do River Plate, né? Vai ser na véspera, vai ser no dia 29. E tá tudo aí desenhado para uma final alvinegra e brasileira em Buenos Aires, dia 30 de novembro. Já garantiram? Quem pensa em ir, corra, né, para garantir a passagem para Buenos Aires, né? Um resultado realmente maravilhoso e abençoado aí por todos os, né, deuses do futebol e deuses alvinegros do futebol, com certeza. Galera, estamos vivendo um sonho, até difícil de acreditar, né, o que a gente está vivendo. Botafogo aí, enfim, muito próximo, né, para não dizer já com os dois pés, muito próximo da nossa primeira final de Libertadores, de um título que a gente persegue, né, há décadas. Como eu falei, está se desenhando uma final com o Galo, mas isso a gente só vai falar depois da próxima quarta-feira, né? Esperar as coisas acontecerem, até porque o Galo também precisa, por mais que tenha uma grande vantagem também, confirmar a sua classificação para a final, né? E sábado já tem jogo, né? Sábado já tem jogo agora com o Bragantino. Como eu falei, vamos começar a fazer uma leitura aí do Arthur Jorge, do planejamento dele. Acredito que nem ele pensou ainda no assunto, ele deve estar acordando agora de manhã, né? E vai começar a pensar no que fazer para o jogo de sábado, né? De novo, John, Barbosa, Gregory, Luiz Henrique e Igor Jesus tem amarelo na Libertadores. Seria uma coisa a ser cogitado, né, de poupá-los no jogo da próxima quarta-feira, porque são jogadores fundamentais para a final da Liberta, né? Sequência do Botafogo, Bragantino agora no sábado, Peñarol na quarta-feira e depois o Vasco, tá? De novo pelo Brasileirão. Então a sequência ainda é dura, né? Mas faltam pouquíssimos jogos esse ano para o Botafogo atingir os seus objetivos. Galera, comenta aí embaixo como que foi a noite de vocês, se vocês foram ao jogo, assistiram na televisão. Se for um sonho, eu só peço que não me acordem, beleza? Deixe seu like, faça seu comentário, é muito importante, se inscreva no canal, e é isso, galera. Tô realmente emocionado, muito feliz, acabamos de presenciar, né, de ver a história sendo escrita, a história do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas, botafoguenses de todo o Brasil que me assistem, botafoguenses de fora do Brasil, do mundo, né, dos rincões mais distantes que assistem aqui o canal, né, meu abraço, enfim, somos irmãos de camisa. Daqui a pouco eu vou envergar minha camisa, né, prometi para minha filha, né, ela ontem saiu comigo com a camisa do Botafogo e eu falei para ela, amanhã eu vou vestir para comemorar a nossa vitória. Foi essa vitória histórica, beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu, Fogão, sempre.